brasileiro e da América ligou os motores em 2026. Na estreia dos titulares, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 e entrou na zona de classificação para as quartas de final. Na estreia de Martim Anselmi, o Botafogo bateu Volta Redonda e assumiu a ponta do grupo B. No Sul, o goleiro Everton já vestiu a camisa do Grêmio na vitória sobre o Guarani de Bagé. E no meu Colorado, o zagueiro Félix Torres fez o sonho virar realidade e balançou as redes no 2-0 contra o Inter de Santa Maria. Pela Copinha, o Cruzeiro mostrou poder de reação, venceu o Grêmio e agora espera quem passar entre São Paulo e Ibrachina na final da competição. No Clássico Mineiro, o clima entre os técnicos esquentou no empate entre Galo e América. No Paulistão, o líder Bragantino ficou no 0-0 com o Mirassol na casa do adversário. Hoje tem Santos e Corinthians na Vila e no Morumbi, a Portuguesa voltou a vencer o São Paulo depois de 13 anos por 3-2. Chateado pela situação, por perder pontos em casa, sabendo que é um campeonato bem traicioneiro. E só, como eu falei na entrevista depois do jogo, só tem que calar a boca, trabalhar e tentar ganhar lá no campo do Palmeiras. Então, assim, para mim e para nós internamente dentro do clube, não é nenhuma surpresa a vitória. Talvez, né, para a torcida ainda um pouco desconfiada, para as pessoas da imprensa, né, ainda um pouco desconfiada em relação ainda às contratações, às questões de jogadores, às questões do trabalho. Isso prova que nós estamos no caminho. Sobre o resultado, infelizmente, mais um jogo onde a gente sai lamentando. Então, não vou falar em cima disso, mas assim, é trabalhar, continuar trabalhando e buscar resultados positivos. Esperar que a gente possa fazer um jogo bem melhor do que o último que a gente fez lá, né? Acho que isso é o mais importante. A gente sabe que o início do jogo é muito importante para a gente, tanto para eles também. Acho que é nosso primeiro jogo, sim, mas fico contento pelo rendimento dos jogadores. Eu falei para eles, não pela vitória, sino porque nós fizemos dentro do campo o que nós treinamos. A prioridade de Inter é como a que começamos agora. O primeiro jogo foi a prioridade. Jogaram o que estava melhor, eram os meninos que veniam trabalhando. Segundo jogo, já misturamos um pouco. Terceiro jogo de novo, alguns jogadores repetiram, outros não. Mas agora o próximo jogo, o mais importante é o domingo. Sabemos o que significa um Grenal para o torcedor, né? O clássico, iremos falar dele atempadamente. Hoje falar do jogo que esteve aqui. Eu não acho que o Tabu atrapalhou no jogo de hoje. Acho que a gente jogou mal no primeiro tempo. A gente saiu jogando em algumas vezes com lentidão. Hoje, por mais que tenha sido um jogo com um volume de finalizações muito grandes, existem coisas para melhorar, sim, com certeza. Mas foi um jogo espetacular. Muito positiva a estreia do time titular do Flamengo. Foram convocados antes da hora e não decepcionaram. Quem não decepciona nunca é o trio Jogo Aberto, Cicinho, Edu Dracena e Ronaldo Giovanelli. Agora, o Cicinho não decepciona, já o São Paulo. Ai, Cícero João, e agora? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. São Paulo não tem um dia de paz, Renata. Pela misericórdia. Só quando não joga. Exatamente. O São Paulo conseguiu novamente a proeza. Surpreender o torcedor são paulino e... Lamentável a atuação do São Paulo. Parabéns para a Portuguesa. Chora. Parabéns. Chora. Chora que hidrata aquela. Não tem choro, não. Na verdade, nossa é realidade. Chora que hidrata. Nossa é uma realidade. Não existe mais nem lágrimas para derramar, de tanto que nós temos chorado. E a tal da sofrência não abandona o Jogo Aberto. Cada dia uma vítima diferente, hein? Ronaldão, eu confesso que eu fiquei preocupada com você, vendo o Flamengo atuar no Campeonato Carioca. E já pensei na Supercopa do Brasil, decisão do dia 1º. E agora? Ficou preocupado com essa máquina chamada Flamengo? Menina, como você está precoce. Calma, menina. Calma, bom dia. Você tá pensando no clássico, né? Não, eu tô pensando no almoço ainda, né? Não tô pensando na janta ainda, tô pensando no jantar. Estou pensando no almoço. Bom dia, seus cavalos. E tô pensando no almoço, um peixe. Mas deixa pra lá. Agora, deixa eu falar com vocês.
Então eu tenho que falar de um goleiraço que eu vi ontem, atuando ontem, que a gente fala aqui e eu tenho falado algumas coisas que eu tenho que me redimir desse goleiraço que eu vi. E pega, e vai, e tal, e pá. Léo Jardim, como você tá pegando, hein, velho? Esse menino do Vasco que pega, velho. Era pra ser uns 4, 5. Não era? Sabe o que eu acho legal? É que o comentarista de goleiros oficial do programa fala de um goleiro que perdeu o jogo. Legal isso, bacana. Perdeu o jogo, não. Ele foi o jogo, ele não perdeu. Aí que tá. Ele não perdeu? Ele não perdeu, ele foi o jogo. Era bola em cima, uma cabeçada que ele pega, ela pega no chão. Que é isso, menino lindo. Agora eu entendi. O Léo Jardim evitou um placar elástico. Sim, ele foi o nome do jogo. Parabéns. Muito bem, Edu Dracena. Hoje temos um clássico na Vila Belmiro, o Santos recebendo o Corinthians, e eu quero saber de cara a sua expectativa. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Como é bom o futebol. Nada como um dia após o outro e uma rodada no meio, né? Pra quem ontem estava me zoando e tomou de 4, perdeu de 3-2 em casa. E ó, e hoje é você, viu? Se prepara que você vai tomar uma atacada Você hoje. falou que foi na padaria hoje? O que aconteceu na padaria? Não, eu não. O São Paulino foi na padaria hoje, foi pedir um pão, aí o cara entregou o pão, o cara perguntou quanto que ficou. Eu falei, não, pra freguês é de graça. Quem te viu, quem te vê, hein, Edu? Tá aprendendo. Das agruras do 4-0 pra brincadeira com o 3-2. Tá bom. Seguinte, e o momento agora é pra gols internacionais, mas só pra quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, lá no canal Jogo Aberto, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, com destaque pro Barcelona, pro Bayern de Munique e pro Liverpool do Paredão. Alisson. Paredão. Bora lá. O Al-Nassr venceu o Damak na Liga Saudita e segue na busca do líder Al Hilal. Gareb fez o primeiro. Cristiano Ronaldo anotou o segundo. Agora, faltam 40 gols para o Gajo chegar à marca dos 1000. Deu tempo ainda de Arcaj diminuir para o Damak. Final, Al-Nassr 2-1. O Bayern de Munique garantiu classificação direta para as oitavas ontem contra o Union Saint-Gilloise. Harry Kane fez os 2 gols da vitória bávara. No final, o inglês ainda perdeu um pênalti, mas nada que atrapalhasse a festa alemã. Ainda brigando pela vaga direta nas oitavas, o Chelsea venceu o Pafos, 1-0 com gol de Caicedo. Quem também ganhou foi a Juventus. Churran fez 1-0 contra o Benfica. McKinney ampliou em seguida. Pavlidis teve a chance de diminuir para os encarnados, mas não aproveitou. 2-0 Juve. Liverpool superou o Olympique de Marseille por 3-0. Szoboszlai anotou o primeiro. Gulli fez contra 2-0 Liverpool. E Gakpo fechou a conta para os Reds. O Barcelona também venceu, mas com um pouco mais de dificuldade. O Zey abriu o placar para o Slavia Praga. Fermín Lopes fez 2 gols e virou para o Barça. Mas Lewandowski mandou um contra a própria meta para empatar para o Slavia. Na segunda etapa, Dani Olmo fez 3-2 para os espanhóis. E Lewandowski, agora do lado certo, deu números finais ao jogo, 4-2. Esse sim! Esse sim! Calma, porque ainda não é a sua vez. Mas será? Será ainda hoje. Começamos em alta voltagem, o jogo aberto, com o clássico carioca. 1-0, o time titular do Flamengo veio sem brincadeira, sem risadinha e ganhou a partida para fazer pontos no estadual. Azar do Vasco e do Diniz. Na estreia do elenco principal na temporada, o Flamengo empilhou chances de abrir o placar no primeiro tempo. O Vasco se segurou como deu. Aos 5 minutos, Carrascal cobrou o escanteio. A bola bateu em Léo Pereira e Léo Jardim fez uma grande defesa. Depois foi a vez de Plata arriscar de cabeça. A bola raspou a trave. Cebolinha parou em Léo Jardim. Assim como Bruno Henrique.
Na única chance do Vasco na partida, GB chutou para fora depois de sair cara a cara com o goleiro Rossi. Logo no início da parte complementar, Cauã Barros foi expulso por uma falta em Carrascal. Uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Com um a mais, o Flamengo seguiu pressionando. Até que aos 23, enfim conseguiu balançar a rede. Após desvio de Piton, Carrascal mandou para o fundo do gol, 1-0. Logo depois do gol, Léo Jardim operou mais um milagre em uma tentativa de Samuel Lino. E Plata quase deixou o dele. Léo Jardim defendeu. A gente procurou, né, durante a partida, colocar o nosso ritmo, colocar aquilo que a gente acredita que seja o melhor para vencer as partidas, que é ditar todo o ritmo de jogo, e eu acho que a gente foi feliz. A estratégia da diretoria do Flamengo de antecipar a volta do elenco profissional para tentar escapar do quadrangular do rebaixamento deu certo. A vitória sobre o Vasco é a primeira do rubro-negro neste estadual, que agora soma 4 pontos no grupo B e respira na tabela. Risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos. E os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos. As decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar. E por sorte somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe e vamos enfrentá-los. Já se esperava uma atitude, uma reação do time titular do Flamengo, que continua muito bem azeitado, muito parecido com a temporada passada. E o placar foi de 1-0, mas poderia ter sido muito mais, Edu. Muito mais, Renata. E o planejamento foi antecipado, né? Pelo momento do Flamengo que estava vivendo no campeonato. Você viu, já estava perto da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento agora já está para classificar, para você ver como que é o estilo do campeonato. E a gente vê o Flamengo num modo assim que automático. Os jogadores já sabem o que faz dentro do campo. Só entrou o Vitão de diferente do ano passado. Então, os jogadores já se conhecem. O Felipe Luiz tem os jogadores nas suas mãos, sabe o que os jogadores podem render. Então, acho que ele fez uma coisa muito correta, que foi mesclando, depois foi mudando jogadores. O Vasco começou muito bem o jogo, né? Aquela bola na trave do Andrés Gomes ali, só que depois só deu o Flamengo. O Flamengo é um time onde que a postura dos jogadores dentro de campo, Renato, quando você perde uma bola, eles tentam recuperar o mais rápido possível, principalmente no ataque. Então, isso é uma característica do Felipe Luiz e o Flamengo mostrou já as suas credenciais para o ano. Pois é, ainda testou, né, o lateral esquerdo, Daniel Salles, Daniel também Salles. Depois o Alexandre entrou. Agora, Ronaldão, o time do Flamengo, todo mundo sabe que tem força, mas ontem eles estavam concentrados, jogando sério, rapidamente eles recompunham a bola, recebiam e já passavam, meio campo funcionando e sem peças importantes como o Jorginho e a Arrascaeta. É aí que a gente detecta o treinador, a mão do treinador, que está sempre cobrando dos jogadores e cobrando aquele algo a mais. Não é porque venceu o ano passado que esse ano vai deixar mole para todo mundo aí, não. Então, o Flamengo é isso. O Flamengo é entrega, um treinador que cobra e os jogadores que são pagos para isso vão lá e executam. É simples, o futebol é simples. Você não pode tirar a vontade e a fome desses jogadores que têm qualidade. Então, o Felipe veio e falou, agora está aqui meu time. Meu time está bem treinado, cabeça boa já para 2026, à procura de títulos. Esse é o Flamengo. Cicinho, e o Vasco da Gama, quando perde o Ryan, que era o principal jogador, aí o Verratti, com a experiência, também vai embora. O Vasco, muito tímido, independentemente do Flamengo titular, o Vasco não fez uma partida boa. O Léo Jardim trabalhou bastante, porque o Flamengo atacou, teve espaço, teve oportunidades. Exatamente. O Vasco fez uma partida de time que ainda está buscando o ritmo de jogo
Em contrapartida, o Flamengo, o que me chamou muita atenção foi a questão da velocidade dos jogadores, né? Início de temporada, a gente sabe, ok, a parada foi curta, os jogadores estavam numa mini pré-temporada, mas a velocidade que me chamou muita atenção. E isso dificultou a equipe do Vasco, tentava sair jogando, não encontrava, e mesmo com 11 jogadores, o Flamengo estava melhor em campo. Aí, com a expulsão, o Flamengo foi soberano. Que, aliás, eu quero a sua opinião, para você foi justa? Não, foi justa. Foi justa, né? Porque você, quando tem a oportunidade de analisar, você vê que ele tentou realmente levar o pé, foi infeliz, né? E é a questão de segundos, você tentar ganhar um espaço ali, tentar cometer uma falta, enfim. O azar dele foi que o juiz estava perto e acabou expulsando muito bem. Mas o Vasco bem abaixo. O Flamengo me surpreendeu na questão da velocidade no início de temporada, por ser o primeiro jogo. Boa, Cicinho. Edu, para você, o Bruno Arleu de Araújo expulsou corretamente o Barros? É justo, Renan. É justo até porque, tipo assim, ele, por mais que ele de repente não tenha tanta intensidade, assim, tanta força, mas ele pisou na panturrilha, né, do Carrascal ali, então, pra mim, justo. Ronaldão. Eu adoro o Diniz, mas ele vai ver agora com mais calma que a expulsão é inevitável. Foi um pisão, então não tem como. Diniz. Direto, né? Não tem como. Que desânimo, hein, vendo o Flamengo. Que hoje Eu conheço você. O Flamengo tem o clássico contra o Fluminense no final de semana. Então, tem clássico ainda. O Corinthians tem o clássico hoje também com o Santos, tudo. Vamos lá, né? Tem o Bahia também, a estreia do Coringão lá. Ele tá tentando ver um ponto fraco no Flamengo que não tem. Então, mas o que acontece? Aí é o seguinte, o que eu posso dizer aqui pra vocês? É o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Ok. E aí, vamos ver. Os times que estarão diretamente na Libertadores. Eu disputei esse torneiozinho, como é que chama? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Jogamos contra quem? Contra o Flamengo. O que aconteceu? O quê? 1-0 pra nós. É só puxar aí, meu Mas o Corinthians tinha o Ronaldo Giovanelli. Tinha o Ronaldo no gol. Mais. O craque Neto fez gol de cabeça e o jogo foi bonito, meu. E jogo é jogado e lambaria pescado. Vai ser uma boa disputa, estamos atentos. Agora vamos fazer aquele giro, aquela passada bem geral pelos estaduais. Olha, tem destaque para o Botafogo. Martim Anselmi, novo treinador, começou com vitória. A gente vai falar do líder do Campeonato Paulista, o Bragantino, que fora de casa empatou em 0-0 com o Mirassol. E tem a Copinha. Adiós, tchau. Vai, Grêmio, fica Cruzeiro. Cabuloso. O Botafogo venceu o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Montoro anotou o único gol do jogo para o Glorioso. Já a Lanterninha Ponte perdeu mais uma no Paulistão. Robson fez 1-0 para o São Bernardo, logo aos 5 minutos de jogo. O líder Bragantino ficou no 0-0 contra o Mirassol e segue sem sofrer gols no Paulistão. Pelo Paranaense, o Curitiba foi derrotado para o São Joéense, 1-0 com gol de Lucas Gaúcho. Avaí e Chapecoense ficaram no empate. Jean Lucas abriu o placar para o Leão e Rubens Ricoldi deixou tudo igual para a Chape. O Vitória atropelou o Juazeirense. Mateuzinho fez o primeiro. Renato Kaiser anotou o segundo. Depois do intervalo, Elivelton fez contra, 3-0 Vitória. E Renato Kaiser, ele de novo, fechou a conta. Quem também goleou foi o Sport, 5-0 contra o Decisão. Resultado que deixa o clube em segundo, atrás do Náutico. Na Copinha, o Cruzeiro superou o Grêmio e está na final. Arley abriu o placar para o tricolor. Luiz Fernando empatou para a Raposa. Mas Arley balançou as redes de novo e recolocou o Grêmio à frente. Só que na segunda etapa, o Cruzeiro deixou tudo igual com o Eduardo Pape. E virou com gol de Murilo Rian. Eu adoro uma zoeira, mas o time do Grêmio muito bom, muito alto, forte, com bons atacantes. Mas o do Cruzeiro, mais completo, porque não é fácil numa copinha, numa decisão de semifinal, você conseguir uma virada, como aconteceu, Edu. E como eu, que já vim de azul Cruzeiro na terça-feira, previa. O cabuloso aí, mais uma vez, na final da Copinha. É um time muito bem armado, né? Destacar também a questão do trabalho que o Adilson Batista está fazendo na base ali, juntamente com o Jordão, entre outros ali. Então a gente vê o sendo plantado. Daqui a pouco, com certeza, vai colher. Principalmente, já tem muitos jogadores que era para estar aí na Copinha, já está no profissional.
Então isso a gente mostra o trabalho que a Raposo vem fazendo nas categorias de base. Cicinho, eu não gosto de ver você triste, cabisbaixo, resignado. Hoje, por exemplo, talvez venha uma compensação, porque na Copinha tem São Paulo e Ibrachina. Eu tenho medo desse time do Ibrachina, hein? Chato de ser enfrentado. Mas a equipe do São Paulo também tem qualidade. Não, tem muita qualidade. Tem muita qualidade. O adversário é essa grande surpresa da competição. Um time que não tem, né, a equipe profissional, então investe muito na questão da base e que vem surpreendendo nessa competição. Então vai ser um páreo duro para o São Paulo. Esperamos que a molecada consiga apagar a imagem de ontem no Morumbi. Que não foi pressão nada é essa em cima dos agradável. meninos, Cicinho? Não Deixa a molecada jogar. Deixa a pressão A pressão é normal. E outro, o São Paulo está defendendo o título, né? Porque é o último campeão. Então, você jogar com esse peso da responsabilidade... Ganhou de quem na final, Ronaldo, ano passado? De virada em cima do Corinthians, que tem 11. Pra você, a final vai ser Ibrachina e Cruzeiro ou Cruzeiro e São Paulo? Eu acho que é Ibrachina e Cruzeiro, viu? Porque o Cruzeiro... Vou mandar um abraço pro Adilson, você falou tudo mesmo, Adilson Batista, tá fazendo um trabalho maravilhoso. E o homem lá, o Pedrinho... o Pedrinho não fica olhando só o time principal, não. Tá dando moral pra base também aí. Parabéns ao cabulosinho que está vindo forte com o Adilson aí. Já que vocês viajaram pra Minas Gerais, é pra lá que a gente vai mesmo, porque clássico aconteceu, empate pra América e Galo. E o que chamou a atenção foi a confusão, o diz-que-me-diz-que com gesto e tudo, entre os técnicos. Os técnicos! Não ganha de ninguém o Galo, hein? Um tropeço que complica a vida do Atlético. Eu tenho que ficar arrumando desculpa, arrumando palavras para apaziguar um pouco o nosso momento, que são 4 jogos sem ganhar. Agora a gente tem que ganhar, não dependemos da gente. O jogo começou quente. Persson obrigou Everson a espalmar para escanteio. No lance seguinte, Everson apareceu de novo e Gabriel Barros completou no rebote. A bola parada também funcionou para o Galo. Igor Gomes acertou o travessão com esta bomba e Reinier empatou. No cruzamento do estreante Preciado, o goleiro do América bateu no lateral e Coelho fez o gol da virada. Um gol que acabou sendo anulado pelo VAR e também esquentou os ânimos. Sampaoli e Alberto Valentim bateram boca e foi feio. No fim do primeiro tempo, o técnico do América ainda saiu fazendo esse gesto aí. Talvez uma menção à altura do argentino. Fato é que, depois do jogo, nenhum dos dois quis falar do assunto. Não tenho nada para falar, coisa de jogo. Não, nada, coisa de jogo. A segunda etapa teve poucas oportunidades. Um dos lances mais importantes foi esta bola na mão. Para Murilo Francisco Misson, foi lance normal. Placar final, 1-1. Eu falo pro árbitro, professor, eu tô atrás dele. Se a bola não bate na mão dele, ela vem para mim. Então, se bate na mão dele, ele corta a direção da bola. Então, não sei que critério é usado. É um ponto ganho contra um adversário muito forte. Somos líderes do nosso grupo, os dois adversários, os três. Os dois que poderiam nos passar, acabaram perdendo em casa também. Nas arquibancadas, a partida terminou com xingamentos a Rubens e Rafael Menin, acionistas do Atlético. Eles não jogam bola, né? Quem joga somos nós. Quem tem que ser cobrado somos nós jogadores e, com razão, é claro que todo mundo é profissional pra caramba, trabalha muito, infelizmente os resultados não estão vindo, mas não estão vindo, né? Desculpa. Mas assim, o maior responsável somos nós, que entra em campo. O Galo só nos empates, o América bem no campeonato, mas chamou a atenção o tom elevado, subiram o tom, tanto o Alberto Valentim quanto o Sampaoli discutiram, a gente tem as imagens, Sampaoli ficou furioso, o Alberto Valentim não baixou a guarda. Que coisa, Ronaldão! Começo de ano, calma, gente. Calma, o Galo não venceu. Esse ano o Galo não venceu nada até agora. Então o São Paulo está nervoso, mexendo no time. Mas eu gosto quando o Hulk vem e toma a palavra aí, porque além de ser um cara que já está há um bom tempo lá, ele está colocando, né, todo mundo chovendo muito também, colocando todo mundo, cada um no seu lugar. Calma, começo de temporada, tá ali coisa de Itália. Mas o Valentini falou assim que o futebol do Galo é desse tamaninho.
O Valentim falou, o futebol do Galo é desse tamanho, viu, São Paulo? Não foi nada com você, São Paulo. Nada, viu? É que o futebol do Galo, ó, pequenininho assim, ó. Sim, o Ronaldo pedindo calma, quem diria, quem te viu, quem te vê. Sim, a gente viu os dois técnicos se encarando mesmo. Os pequenininhos é bravinho, rapaz. Né? Eu fico imaginando se os caras não separam, porque o São Paulo foi num ímpeto em cima do Alberto Valentim. Que é muita gente. E assim, de longe, parece que todo mundo é do mesmo tamanho, mas de perto vai se estreitando. Eu acho que chegasse perto ali. Assim, o Atlético Mineiro não vem jogando, não vem fazendo um bom início de temporada, já não vinha o ano passado jogando bem, mas no jogo de ontem o Atlético Mineiro foi prejudicado, merecia a vitória e a arbitragem aí totalmente confusa. Gostei também da entrevista do Hulk, né, com lucidez, sem tirar pedra para cima da arbitragem, reconhecendo também as limitações do Galo, mas no jogo de ontem o Galo foi prejudicado sim. Deixa eu fazer uma pergunta só. Não foi o auxiliar do Sampaoli que numa equipe deu uns tapas, não sei quem? Pablo Fernandes. Não era auxiliar, era preparador físico. E nessa hora, por que ele não apareceu nessa hora? Ele não teve treta, não teve nada. Ou ele não tá junto com o Sampaoli? Ele não tá junto? Já sim. Tá? Mas se não aparece alguém ali pra separar, o Sampaoli tava muito então, mas cadê o acima auxiliar que gosta de bater em jogador aí? Você que gosta de bater em jogador aí, o auxiliar, por que não foi lá encarar o Valentim lá, seu cavalo? Bom, agora é o seguinte, vamos falar de Campeonato Gaúcho. Tudo bem antes do Grenal pros dois lados. O Inter em casa venceu o Inter de Santa Maria com gol de Félix Torres. Foi só desembarcar em Porto Alegre, pisar no Beira-Rio. Já fez o primeiro gol com a camisa colorada. E o Grêmio poupou os jogadores, enfrentou o Guarani de Bagé e também venceu por 2-0. 3 minutos, pênalti. O Grêmio visitou o Guarani em Bagé e conseguiu a vitória. O jogo com reservas, com a estreia do goleiro Everton, liberado pelo Palmeiras. O tricolor gaúcho conseguiu levar perigo na primeira etapa com uma bola na trave, na cabeçada do centroavante André Henrique. No segundo tempo, com um jogador a mais em campo, o tricolor colocou o artilheiro Carlos Vinícius e não deu outra. Cruzamento de Gabriel Meck e cabeçada certeira do centroavante para abrir o placar em Bagé. O segundo gol veio com Edenilson. 2 gols que garantiram a terceira vitória do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Internacional venceu o Inter de Santa Maria e teve pela primeira vez em campo a equipe considerada titular nesta temporada. A vitória começou logo cedo com jogada do estreante Paulinho Paula, que cruzou. A bola pegou no braço do defensor adversário. Na cobrança, Alan Patrick na bola com muita categoria para abrir o placar e marcar pela primeira vez no ano. O Internacional de Santa Maria quase empatou a partida em jogada com o atacante Lion. O Colorado quase ampliou um chute de Ronaldo, grande defesa de Iago e toque na trave. Na segunda etapa, Borré teve 2 gols anulados. O primeiro depois da jogada de Carboneiro, que estava impedido. O segundo, na posição irregular do próprio centroavante colombiano. Cruzamento de Bruno Gomes e Félix Torres subiu para completar para as redes. O zagueiro equatoriano marcou em sua primeira partida com a camisa do Internacional e fechou a conta. Inter 2, Inter de Santa Maria 0. Aqui nesse estádio, nesse palco, no próximo domingo, teremos o primeiro clássico Grenal da temporada. Jogo pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho, que não tem lá grande significado na tabela de classificação. Mas os personagens desse clássico sabem da importância de um Grenal, principalmente começando a temporada. Já foi visto dos garotos, eles têm maturidade para jogar o clássico Grenal como titulares?
todos os jogadores estão em condições de poder integrar a equipa a qualquer momento, nesta altura da época. Uns melhor, outros pior, porque não estão todos ao mesmo nível ainda, porque é normal numa pré-temporada isso acontecer, mas toda a equipa está pronta para enfrentar o próximo jogo. Sabemos lo que significa un Grenal para el torcedor, ¿no? Así que nós vamos colocar lo que tem melhor el domingo. Não quer dizer que sejam eles, tá? Mas agora 100% próximo jogo. Gostei que o meu treinador ele estava nesse jogo, comandou os titulares, uma partida fraca, sem ritmo de jogo. O Inter até criou muitas chances, mas poderia ter aproveitado mais, feito um placar elástico, consolidado um momento positivo para o Borré, que precisa de confiança, porque na temporada passada perdeu muitos gols. Mas, de fato, o Paulinho, o volante que estreou, foi bem. Félix Torres fazendo gol na estreia também. Alan Patrick de pênalti. E aquele presentinho embrulhado com carinho, com laço e tudo mais para Ronaldão. Esse Félix Torres aí também, que nhaca que você é, filho? É um bom jogador, o Félix Torres. Mas Corinthians não. Tudo isso. Aí a conversa. Aí eu tenho que entrar. Só Mas se você deixar eu concluir, a banana vai assar. Batata não gosta muito. A batata engorda, tem muito carboidrato. Eu queria dar um abraço em você. Por quê? Deixa eu dar um abraço em você. Vem cá. Tá estranho. Eu queria dar um abraço em você. Muito obrigado, viu, bebê? Muito obrigado. Por quê? Porque você levou o Félix Torres pro seu time. Olha. Convido vocês, hein? Moleque! Vai, solta! Mão pra lá, mão pra cá. Félix Torres, que você comece do zero, que você venha da seleção equatoriana. Vamos esquecer aquele período no Corinthians, né? Desviou para o gol, Félix Torres, gol! Qualquer coisa que acontecesse, era o Félix Torres. Então o cara já entra pressionado. Você prefere o Félix Torres do Kaká ou o Embu e o Baré? Eu prefiro o Embu e Baré. 1000 vezes Embu e Baré. 1000 vezes Embu e Baré. 1000 vezes Embu e Baré. Glória do desporto nacional ou internacional que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes. Chora não, para que sair, legal. Chora não. Assim, legal. Eu tenho aqui que me redimir. E falar pra você uma coisa, menina Renata. Nós temos um outro menino lá que faz dupla com ele. Que faz dupla, são a Torre Gêmeas. São os dois caras imbatíveis na zaga, que faz gol, que a torcida grita o nome todo jogo. Tem outro menino que faz dupla com ele. É o tal de Kaká. Ele faz dupla com esse menino e ele tá sentindo a falta. Ele fez o gol e fez assim com a mão. Você viu que ele faz o gol e faz assim? Ele está sentindo a falta desse menino. Fala pro Fabinho levar ele também lá. Porque lá ele vai resolver todos os problemas do Prometo que se Félix Torres fizer um gol no Grenal, jamais vou criticar. Peraí também. Jamais criticarei esse zagueiro que teve um período muito ruim, efetivamente, no Corinthians, perdeu a confiança, a titularidade. A confiança e a titularidade. Mas agora são outros ares, outro estado, outro campeonato, outra vida. Félix Torres, desfrute e vou dizer de Porto mais. Alegre, do Rio Grande do Sul, do Inter. Seja feliz. É tão interessante. Vou dizer só pra Renata. É tão interessante que nós estamos numa sofrência que a gente se contenta com pouca coisa. Que paixão não diverte. Não, mas eu vou dizer uma coisa pra Renata. Se você, assim, se um dia você ficar, assim, chateada com o Félix Torres, porque ele não foi bem jogando na zaga, você pode colocar ele de lateral direito. Avisa o passapano. Não, mas já tem muitos do Inter. Avisa Bruno o Gomes, passapano. Aguirre, não precisa. Mas se ele for mal, um dia talvez ele não vá. Se ele for mal, fala pro passapano colocar ele lá na lateral. E só para... E o Kaká no meio. E só para arrematar o assunto... É isso aí, Alampa. É dessa maneira que se bate pênalti. 3 minutos com seriedade, com firmeza, com força. 3 minutos de jogo pênalti, sim. Alampa, espero você no Grenal também. Nada de pressão, viu? E os dois times vêm sendo 2-0, né? Vai ser um Grenal. Um Grenal, nem me fale. Cici. Eu quero ver essa matéria depois dos Torres. Como é que a gente chama o Cicinho? Cici. Bate pé, bate pé, bate pé. Olha... Por essa, eu confesso, não esperava. Parabéns ao Fábio Matias, ao elenco da Portuguesa, René Maceió. 3-2 pra cima do São Paulo. Deixaram os gols do Caleri de lado e a Portuguesa venceu em pleno Morumbi. E o Cicinho? O Cicinho tá tristinho.
Olha o Cicinho baixinho. O São Paulo foi derrotado pela Portuguesa no Morumbi por 3-2 pelo Paulistão. Nos bastidores, perdeu foi o controle da crise. Pouco antes da bola rolar aqui, Júlio Casares renunciou. Isso sem esperar a Assembleia de Sócios, que poderia confirmar o impeachment. Com essa decisão, a RIMACES assume até o fim do ano. Casares se pronunciou através de nota. Garantiu que a renúncia não representa confissão ou reconhecimento de culpa. O ex-presidente finalizou garantindo que essa decisão foi para preservar a saúde e, sobretudo, proteger a família de ataques e ameaças, além de evitar que essa disputa política continue a prejudicar o time de futebol. Já o superintendente-geral, Márcio Carlo Magno, vai deixar o clube no próximo mês. Na quarta pela manhã, a Polícia Civil fez uma operação para investigar suspeitos de envolvimento na venda ilegal de camarotes do Morumbi. Foram encontrados R$28 mil em espécie na casa da ex-esposa de Júlio, Mara Casares. O esquema de arrecadação em prejuízo do São Paulo Futebol Clube abrange um período de tempo muito maior e muito mais pessoas do que inicialmente a gente supunha estarem envolvidas nesse esquema. O estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Tomara que o clube possa deixar de lado tudo o que aconteceu nas últimas semanas e que o clube dê um passo para frente e tente arrumar todas as situações que hoje em dia estão hirindo ao São Paulo. Em campo, o tricolor fez um bom primeiro tempo, com Lucas se destacando. Ferreirinha também teve espaço e Rafael fez defesas importantes. Primeiro no chute de Gabriel Pires. Depois na tentativa de João Vitor. Veio o segundo tempo, Luca acertou o travessão. Só que a Lusa abriu o placar cedo. Cruzamento de João Vitor e René colocou na rede. Caleri foi titular pela primeira vez após a cirurgia no joelho. E olha o gol que o camisa 9 perdeu. Pedir desculpa ao torcedor que vinha hoje. A verdade é que não é por excusa, porque eu sou o primeiro que errei o gol. E eu tenho que me cobrar. Eu sempre falo mesmo, volta na minha conta hoje. Mas Caleri se redimiu. Jogada que começou com Pedro Ferreira, tudo igual. Incendiou a torcida e o jogo. Na sequência, o árbitro marcou pênalti para a Portuguesa. Nicolas derrubou René com esse carrinho. O próprio René foi para a cobrança e fez o segundo dele. Detalhe que lá para o finalzinho do jogo, o atacante foi expulso por chegada dura em Luciano. Maceió chegou a fazer o terceiro. Rafael se enrolou. Rafael falhou, frango! Frango! Fechando uma noite que já tinha começado turbulenta, Caleri diminuiu de cabeça. São Paulo não se pode permitir de perder, com todo o respeito com Portuguesa. Aconteceu. Tentar de não dramatizar a situação, sabendo que temos muito espaço ainda para crescer. Estamos tentando de construir errando. Teoricamente fomos superiores, acho que sem sombra de dúvida. Ninguém tem dúvida que a gente mereceu esse resultado aí contra a equipe do São Paulo. Para a Lusa, a noite dos sonhos. Para o tricolor, resta pensar no clássico de sábado contra o Palmeiras e no início do Brasileirão. Aqui a gente não se pode permitir de programar ou projetar uma semana, porque todos os dias acontecem coisas. Então temos que pensar já amanhã com Palmeiras e dia a dia. Você ligou para o Cicinho. Meu pai disse de ontem, hoje eu tô muito tristinho. Você ligou para o Cicinho. Depois de ontem, hoje eu tô muito tristinho. Cicinho, aproveitando a deixa de Hernan Crespo, cada dia acontece uma coisa no São Paulo. Antes do jogo e desse resultado ruim, Júlio César Casares renunciou ao cargo de presidente. Uma extensa, longa manifestação pelas redes sociais e agora
ele não vai passar por uma nova votação, está fora, renuncia ao cargo de presidente. Exatamente, Renata. E a publicação dele foi falando que ele sai no momento que deixa uma equipe estruturada, né? Um clube estruturado. Você assistiu o jogo, Júlio Casares? Você assistiu algumas peças aí que você acabou trazendo? Então, assim, conversa para boi dormir, foi tarde, na verdade. Calma, então, Cecinha. mas o São Paulino é isso. O São Paulino, ele comemora, mas já descomemorando. Comemora a derrota dos não outros. tem um momento de paz. Você recebe uma boa notícia e aí tem o jogo. A gente só precisava ganhar da Portuguesa. Nós não estamos pedindo muito. Assim, com todo Você respeito à falou que Portuguesa. você falou que ia ser 4 a 0. Espera eu acabar aqui de molhar o bico e conversar. Você falou que ia ser Portuguesa que hoje está extremamente estruturada. Marco Antônio, ex-jogador, como coordenador de futebol ali. Turíbio, fisiologista, que faz parte de todo. O próprio treinador, o Matias. Então, assim, é um time muito bem montado. Finalizou lateral direito, 19 João vezes. Vitor, que jogou um bolão. E o São Paulo enfrenta uma grande dificuldade nessa posição. Então, olha, os diretores de São Paulo vão começar a olhar para a Portuguesa aí. E assim, a Portuguesa, no cenário brasileiro, está bem lá atrás. Vai virar Portuguesa, o São Paulo? Está se recuperando. E o São Paulo fez a proeza de tomar 3 gols. E a Portuguesa foi merecedora porque foi melhor no primeiro tempo e foi melhor no segundo tempo. Então, assim, não há do que reclamar. Em contrapartida, os jogadores do São Paulo, o Rafael Tolói, aí, confusão na catraca. O Rafael Tolói... Até o Aloysio Chulapa ficou preso na catraca. Que isso? Exatamente. Então, assim... O bicho pegou. Isso é falta de respeito. Eu tava fazendo esse jogo pela rádio Band News, uma audiência espetacular. O Rafael Tolói, ele pegou 7 vezes na bola no primeiro tempo e tocou pro Cédric. O Cédric ia chutar pra frente e o cara bloqueava. Gente, aí todo mundo culpa o treinador. É só um jogador experiente analisar aquela jogada não tá dando certo. Se eu sou o Cédric, eu olho pra ele e falo, Tolói, você tá de sacanagem comigo, cara? Que isso, Cicinho? É sim, porque não adianta, era uma jogada que não tava dando liga. Então, assim, a postura dos jogadores muito abaixo. O Crespo tem a parcela de culpa como treinador? Tem. Só que, assim, a atitude dos jogadores, o Lucas Moura, assim, ele tá precisando de vitamina, porque não tá tendo força. Que isso? Você falou que o Lucas Moura vai ser a salvação. Você tá até criticando o cara, A questão é a seguinte, ele vai ser a salvação se ele estiver bem. Então, assim, precisa fazer uma outra preparação, porque ele não tá tendo força. Então, a atitude dos jogadores do São Paulo ontem foi lamentável. Entrou o menino Pedrinho com uma outra postura. E o Caleri? Não, o Caleri é chovendo molhado. O cara, você olha lá de cima, você vê a indignação dele, porque assim, a bola não... Você não vai falar o gol que ele errou, não? Mas só que ele fez 2 gols. O atacante, ele erra, mas só que ele faz. Não, ele mesmo já publicamente assumiu que deveria ter feito, que era um gol pro padrão dele para ser feito, mas não fez. E aí o atacante passa desde março sem fazer gols, com uma lesão super séria, atravessa o ano, e quando faz 2 gols o time não segura o resultado. Isso aí também é para ser lamentado individualmente pelo Caleri. Agora, Ronaldão, voltando a essa história do Casares, era até esperado, né? Porque para ele a situação tá péssima, vai continuar péssima. Então ele renuncia e fala que teve um complô, uma perseguição política contra ele. Ele já teve uma conversa com o ex-presidente também, que se afastou lá, tal e coisa e tal. Então ele foi pelo mesmo caminho. Carlos Miguel Aidar? Isso, ele foi no mesmo caminho. Ele viu que a batata assou e foi pro mesmo caminho. Agora o Cici falando do São Paulo. A Portuguesa jogou muita bola. Você tem que ver que a Portuguesa tá estruturada. eu falei o quê? Que a Portuguesa... Só de São Paulo, só São Paulo, São Paulo, São Paulo. Não, a Portuguesa está diferente. A Portuguesa está com uma nova cara. Eu conversei com o Barril, com o Dinho, que são pessoas próximas ali da Portuguesa. Não é essa Portuguesa que você achou ontem, aqui quando você deu seu palpite. Falou que é 4-0. 4-0, Você ouviu que eu elogiei? A Portuguesa tem estrutura. Você viu a Portuguesa ela foi arrebentada com os anos. Eu elogiei. Ela foi arrebentada por cara que estava ali dentro da Portuguesa. Agora, hoje não. Hoje era uma Portuguesa fortíssima, uma Portuguesa estruturada e com gente de olho, fiscalizando. E olha... Ficou barato pra vocês. 19 finalizações. 19 finalizações e bate o pé, e bate o pé, bate o pé. Portuguesa. Bom, a gente viu também que o Klaus demorou uma eternidade para marcar o pênalti, não viu, esperou auxiliar, não é, a bandeira realmente tomar a decisão. Aí ele marca a penalidade, que na minha opinião era muito clara. Mas, Edu, o que foi claro também
é que o São Paulo, poupando alguns jogadores, pensando no clássico, parece que não entendeu exatamente o quanto era importante fazer 3 pontos no Morumbi, contra a Portuguesa. A Portuguesa jogou séria, sem firula, sem nada, jogou de uma maneira para fazer os gols e o São Paulo reagiu muito tarde. E jogou de uma forma inteligente, Renata. Jogou no campo do São Paulo. Você via a movimentação dos jogadores da Portuguesa dentro de campo. Era um time muito bem entrosado e sabendo o que tinha que fazer. Agora, por um outro lado, eu fico analisando assim um Crespo. Ele viu que colocando 3 meias volantes no meio de campo, você acaba ganhando no meio de campo, Crespo. Aí você vai achando que a Portuguesa ia ficar lá atrás, esperando o São Paulo. E aí a Portuguesa surpreendeu o São Paulo, porque marcou lá na frente, jogou com a bola lá no ataque, e aí o Crespo, opa, aí quero mudar. Então, se você já arrumou um esquema tático, não muda. Tenta, de repente, mudar as peças por causa do treinamento, início de temporada, ok, mas mantenha a estrutura do time. Não queira colocar, de repente, 3 atacantes novamente. Mantém e treina esse time. Porque se você ficar mudando, os jogadores ficam na dúvida, não sabem o que faz dentro do campo. Então, o São Paulo ontem realmente foi o São Paulo que a gente já viu. E a alegria do São Paulino é o quê? Ver os adversários ser derrotados, como ontem eu fui. Aguarda domingo. E aí ficou... Aguarda final de semana, vocês vão tomar sorte. A gente viu. Vocês vão tomar o Palmeiras nunca, Cecinho. Sábado. É taca. Mas nós vamos comemorar domingo também. Pois é, aí que tá, Cicinho. Mas tem notícia boa. Eu acho que o Caleri voltar como titular, fazendo 2 gols, mesmo não vencendo o jogo, é importante, porque ele vai ser um atacante decisivo, não para o Paulistão apenas, mas para a temporada do São Paulo. E ele é referência ali, né, Renata? Ele é um jogador que ele incomoda realmente os zagueiros e assim, ele não desiste nunca. Ele perdeu o gol, tinha tudo para ficar abalado. Eu estava ali no estádio e vendo o comportamento do Caleri, o São Paulo precisa de um camisa 10. Quando o Pedrinho entrou e ele fez uma jogada de camisa 10, você vê a inteligência do atacante guardando a linha de impedimento, o próprio gol que ele perdeu, esperando para não avançar. O primeiro tempo ali teve uma jogada do Luca, que ele chutou por cima, que o Caleri fez aquele tipo de movimentação que o lateral gosta, é o quê? Ameaça ir pro gol e fica na marca do pênalti. Se o Luca toca, é que é difícil você cobrar do atacante. Pra ele, né? Exatamente. Então, assim, é um cara que dá uma outra movimentação pro São Paulo e dá muitas opções. Luca, então, se você tem Não, Caleri. Ele chutou o olho do menino, o Luca. Se você tem um camisa 10 que entende a movimentação dele, o Caleri vai fazer muitos gols. E nada melhor que ter o Palmeiras pela frente pra gente mandar ataque. Tá em crise e chama o São Paulo. E o Caleri é um jogador que, além de em campo ele ser fundamental, fora de campo ele também se manifesta e falou sobre esse gol perdido. Primero que nada, pedir desculpas ao torcedor que vinha hoje. A verdade é que não é por excusa, porque eu sou o primeiro que errei o gol e eu tenho que me cobrar. Eu sempre falo o mesmo, voto na minha conta hoje, mas agradecer a todo o torcedor hoje que vinha. A gente está em período de pré-temporada, faz 9 meses que não jogo, eu não tenho ritmo, errei um gol debaixo da trave que eu não posso errar. E eu sou, como sempre falo, o primeiro culpável. Agora, não conheço outro jeito que trabalhar e ir no estádio do Palmeiras, do Barueri, ganhar. É o único jeito que tem de agradecer hoje a gente que veio até o Morumbi. Que é, Rô? Deixa eu te fazer... Teve problema no negócio da facial ontem lá. Mas choveu muito também, né? Claro, não é? Mais um problema entre tantos que o São Paulo tem. Ô, Rona, eu achei tão estranho o terceiro gol da Portuguesa, o gol do Maceió. O Rafael, a bola parecia que ficou aquela dúvida, vai entrar, entra, não entra. E aí passa no meio das pernas o goleiro. Foi muito próximo, o segundo chute muita foi muito força. Próximo. Muito próximo. E essa bola ele acaba abrindo espaço para tentar ter um ângulo maior para fazer a defesa e essa bola pega na mão dele. Então, não é nem culpa dele, estão falando que foi culpa dele aí. Não foi? Não, para mim não foi. Para mim não foi. O cara estava próximo, ele abre o espaço para tentar lá agora, ó, dá uma olhada, ó. Ele abre o espaço, ele não tem o que fazer, é dentro da área pequena. A finalização foi dentro da área pequena. Na televisão, muita gente aí, esses blogueirinhos... Ai, tô com uma raiva desses blogueirinhos que ficam falando mal de goleiro. O que vai rolar? Aí ele fez uma boa defesa, só que era forte o chute. Ele levanta, espera e ele tem que abrir, ele não tem que fazer mais. Porque se ele tem a distância ainda, ele levanta e vai para cima do atacante. Só que ele só consegue levantar, porque é muito rápido. Faz a defesa e levanta. Agora o certo...
O primeiro, o certo, era ele tentar jogar a bola pra fora. Eu acho que ele tentou e ela balançou. Porque essa bola da federação, hein? Essa bola é muito leve. Essa bola é ruim, essa bola arrebenta o goleiro. O goleiro toma gol, o problema é a bola. Deixa eu te falar. É a bola que tá sendo o problema. Você que tá por dentro do negócio da catraca facial, o que aconteceu lá no São Paulo? O Gil Betrica foi lá ontem, mas aí... O que aconteceu? Deixa quieto, né? Não, ele vai explicar pra gente aqui o que aconteceu lá, porque na facial tava chovendo muito. Aí ele teve probleminha. Ele vai explicar pra nós. Eu não vou. Deixa eu mudar rapidinho o assunto. E agora aquela divisão de rede pra gente já começar a trabalhar o clássico Santos e Corinthians. Jogaço da Vila Belmiro. Ainda hoje, agora, divisão de rede por aqui. Hoje é noite pra vencer. Vencer. Tá trabalhando o nosso Thiago Fagnani ontem, acompanhando os bastidores políticos do São Paulo. Hoje já está em Santos, lá na Vila Belmiro. Tudo isso porque logo mais, com chuva e tudo, ao que parece, teremos um Santos e Corinthians pelo Paulistão. Boa tarde, Fagnani. Se cobre aí, pega aquela capinha de chuva. Oi, Renata. Hashtag falamos de tudo, né? A gente fala de tudo sobre o esporte. Um abraço pra você e pra todos que acompanham o Jogo Aberto. Isso chove aqui em Santos. Estamos em frente a um dos portões da Vila Belmiro, do estádio Urbano Caldeira. Mais tarde, Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Retrospecto favorável ao Corinthians neste confronto. O Timão venceu 140 partidas, o Santos venceu 112 e ao todo 100, isso mesmo, 100 empates neste confronto histórico, um dos maiores confrontos do futebol brasileiro. A gente chegou agora há pouco aqui na Vila Belmiro, por enquanto um clima muito tranquilo, aos poucos o pessoal já vai colocando aquelas grades, isolando as ruas. Interessante aqui da Vila Belmiro também, Renata, a gente vê o pessoal do time feminino, o pessoal da base do Santos circulando por aqui, tá chegando a hora do almoço, né? Então o pessoal que treinou de manhã já tá andando por aqui, indo almoçar, todo mundo uniformizado. É aquele clima da Vila Belmiro, principalmente em dia de clássico. Então, mas por enquanto, tudo muito tranquilo, mas a gente sabe que mais tarde as ruas aqui no entorno da Vila Belmiro ficam assim, a torcida do Santos faz aquele famoso corredor para recepcionar a delegação do Peixe. O Santos, que assim como o Corinthians, o Santos tem 4 pontos. Santos e Corinthians têm 4 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Uma vitória, um empate e uma derrota. O Corinthians é o 8º colocado, o Santos é o 10º. O Corinthians em 8º, aí na frente do Santos pelos critérios. Ou seja, o Corinthians na zona de classificação por enquanto do Campeonato Paulista. Mas o Peixe tem novidade boa, novidade importante, a volta de Gabigol. Mas quem vai trazer mais as notícias do Peixe para este clássico é meu amigo Nivaldo Decelo. Se pudesse escolher, certamente o torcedor santista teria escolhido logo os dois. Ficaria ruim essa dupla de ataque? Claro que não. Gabigol e Romário. Gabigol pode ser, Romário não dá mais. O baixinho foi ao CT Rei Pelé para entrevistar Gabriel Barbosa. Aproveitou e falou de um sonho que não teve a chance de realizar. Teria sido uma honra. O Santos pode ter vestido a camisa do Santos. Eu acredito que qualquer jogador do mundo que você fizer essa pergunta, ele vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Teria sido uma honra. Agora é tocar a vida. E Gabigol, que não enfrentou o Guarani, pode ser a principal novidade do Peixe contra o Corinthians. Do jogo de Campinas, uma tendinite atrapalhou. No último treino, treinou normalmente. Então pode aparecer na equipe de Juan Pablo Vojvoda. Se isso se confirmar, o Peixe vai entrar em campo com a seguinte formação: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira. William Arão, João Schmidt, Zé Rafael ou Gabriel Menino e Roleiser. Barreal e Gabigol ou Tassiano. O duelo alvinegro vai ser hoje às 7h30 da noite na Vila Belmiro, na Baixada Santista. No Paulistão 2026, Santos e Corinthians estão rigorosamente empatados, com uma vitória, um empate e uma derrota cada um. No último confronto, também na Casa Santista, deu o Peixe por 3-1. Foi na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Naquele duelo, teve golaço de Barreal, de longe, para vencer Felipe Longo. Um golaço! Um golaço do Barreal! O argentino foi o mesmo que marcou para o Peixe na rodada que passou em Campinas contra o Bugre. O Santos ganhava o duelo, mas cedeu um empate na última bola do jogo. O Corinthians também empatou sua última partida, mas perdia do São Paulo e foi buscar um empate no apagar das luzes. Agora em casa, o Peixe quer e precisa dos 3 pontos. Não vai ter Romário, mas terá Barreal e quem sabe também Gabigol. Com tanto artilheiro em campo, a vitória ficaria mais perto de chegar. Tamo junto, porra. Sabe disso, porra. Obrigado por tudo, sabe disso. Só para reforçar, porque já foi dito muito bem na matéria, aqui está a prévia, a provável escalação do Santos para o clássico de logo mais, proposta por Juan Pablo Vojvoda. Ele muda bastante, gosta de girar as peças, o tabuleiro é bem diversificado. Gabriel Brazão, esse é titular absoluto, é um dos melhores goleiros hoje em atividade no Brasil. O Igor Vinícius parece ter conquistado a posição na lateral direita. Na zaga, Adonis Frias e Zé Ivaldo. O Vinícius Lira, o Edu estava falando dele, vindo da base, está recebendo oportunidades. Agora no meio, William Arão e João Schmidt, mas ele pode aparecer com Zé Rafael ou Gabriel Menino. Roleiser mais armação se aproximando do ataque, que pode contar com Barreal ou Gabigol ou Tassiano. Edu Dracena, é uma escalação satisfatória caso essa seja a escolha do Vojvoda? Renato, como você bem disse, é a questão que ele muda muito, né? A gente não vê um time do Santos falar assim, não, esse é meu time, eu vou treinar ele e eu vou manter. De repente trocar uma outra peça. Mas analisando assim, é um bom time. Eu acho que se ele manter essa escalação vai ser bom, vai jogar de igual para igual com o Corinthians. Eu só me questiono às vezes que ele demora muito para colocar o Robinho Júnior, os meninos da Vila, entendeu? Então ele tem que usar muito mais. Só coloca os moleques quando o bicho tá pegando, quando tá perdendo. E aí, então acho que o Vojvoda, você tem que cuidar muito bem desses assuntos, assim, desse detalhe, porque o que acontece? Vai colocar os meninos para ser queimado? Coloca os moleques para jogar, vai para cima, ainda mais jogando na Vila Belmiro contra o Corinthians, que é freguês do Santos lá na Vila Belmiro. Então tem que colocar os moleques pra cima e vencer o jogo. A derrota fez mal pra você, de 4-0 aí no Novo Horizonte. Você tá delirando. Rora, dá aquela seguradinha, porque na sequência vamos falar do Corinthians, provável escalação, os pensamentos de Dorival Júnior para o clássico na Vila. E agora, na velocidade, as notícias do Corinthians, que quer vencer na Vila Belmiro. E o que será que vai aprontar Dorival Júnior? Campanhas iguais, ano irregular. Assim como o Santos, o Corinthians começou o Paulista com uma vitória, um empate e uma derrota. Saldo igual, 0. Coincidências antes do clássico que param nos 4 gols marcados e 4 sofridos pelo Corinthians. Seja como for, chegou o dia que pode separar os times na tabela. Esperar que a gente possa fazer um jogo bem melhor do que o último que a gente fez lá, né? Acho que isso é o mais importante. A gente sabe que o início do jogo é muito importante para a gente, tanto para eles também. Então, tentar já começar o jogo numa energia mais forte, num ritmo mais alto, para que a gente possa tentar tomar o controle da partida e sair vencedor. E olha que o retrospecto recente contra o rival é bom. Exceto a derrota no segundo turno do Brasileiro, foram outras 3 vitórias em 2025. Sempre com um cara sendo decisivo. Yuri Alberto, fundamental nas vitórias contra o Peixe, é de novo a principal esperança de gols da equipe. Rolou para Yuri Alberto de cabeça! Mas, em compensação, Memphis Depay, que fez nos últimos dias os primeiros treinamentos com bola junto com o elenco, continua com uma ausência confirmada. O holandês demorou mais tempo a participar da pré-temporada por conta de problemas no joelho. Mas se o torcedor corintiano esperava por um motivo para se animar hoje à noite, pode comemorar. Rodrigo Garro está de volta. Recuperado de cirurgia no punho esquerdo, o argentino foi liberado pelo departamento médico ontem e está relacionado para o jogo marcado para 7h30 na Vila Belmiro. O planejamento inicial era contar com o meia só na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo dia 1º de fevereiro.
Mas a boa evolução física o coloca como possibilidade, até mesmo entre os titulares do time do técnico Dorival Júnior. A equipe provável tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho ou Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na lateral esquerda. Ranieri, André Luiz, Matheus Pereira ou Garro e Breno Bidon no meio. O ataque deve ter Vitinho e Yuri Alberto. O Corinthians ainda tem os desfalques de Kaká, com um problema na região abdominal, e Martínez, que segue na Venezuela resolvendo problemas burocráticos. O jogador, aliás, explicou a ausência em texto na rede social. Disse que os problemas relacionados ao governo local e à intervenção norte-americana impediram a renovação rápida de seu passaporte, condição importante para a emissão de visto para trabalhar no Brasil e até representar o Corinthians em competições internacionais. Ao contrário das especulações recentes, ressaltou que a diretoria e a comissão técnica de Dorival sabem de todos os passos. Situação bem complicada. Agora, Ronaldão, vendo essa prévia aqui do Corinthians, para você, com esse time, é possível vencer o Santos em plena Vila Belmiro? É possível, menina Renata, mas eu sinto falta do Garro aí nesse meio de campo, eu sinto falta também do Memphis Depay. É nessa hora que você vê que o cara faz a diferença. Vocês aí, esses cavalos, aí cadê o Memphis? Nessa hora que ele faz a diferença. Mas o Crespo falou que não queria nenhum jogador do Corinthians. O Crespo tomou pau ontem da Portuguesa, então esquece. Ó, o André Luiz, esse menino que lembra muito o Gilmar Fubá. Que passada linda. Ele e o Bidonzinho estão fazendo um meio de campo que dá gosto de ver. O Ranieri também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Entre André Ramalho e Gabriel Paulista, quem que você entraria? Ah, os dois estão numa fase aí de adaptação, de volta ao trabalho, né? Porque saíram de férias. O André Ramalho tá 10 anos no Corinthians, tá adaptando o quê? Então, mas nós estamos aí testando ainda a turma para ver quem é que vai para a Supercopa. Então, tá nessa linha. O Dorival tá numa linha espetacular. Precisamos de 2 alas, hein? É o Marcelo Paz. Sério? Você falou uma linha espetacular? É, você não acha? O time que foi campeão com esses meninos, eles foram campeões. O André, o Gustavo, o Bidu, o Mateuzinho, querendo ou não, campeões paulista e campeão da Copa do Brasil. Agora, o Yuri Alberto, não precisa me seguir, menino. Siga a linha do gol. Não precisa me seguir. Você está bravo comigo, Yuri Alberto? Você não quer fazer gol porque você está bravo comigo? Eu não levo nem em consideração, filho. Faça 2 hoje, tá tudo certo, bebê. Não vai ter lei do ex, não. É, porque perde muito para fazer 1, hein, meu pai? Ué, só lembrando que se tiver lei do ex, pode ser com o Yuri Alberto ou com o zagueiro artilheiro Gustavo Henrique. Aí é bem lembrado, porque teve a lei do ex contra o Inter, ele fez 5 para valer 3. É, Yuri Alberto, eu tô contigo, bebê. A Renata me lembrou. Ainda bem que a Renata me lembrou. Se ex fosse não era bom, nesse não era jogo ex, que eu tava pensando honestamente, não. Me enganei. Não, mas tudo bem. Seguinte, vem comigo. Olha só, o Campeonato 011 tem super times, tem super jogadores, super torcidas, super clássicos. Tava merecendo também um super bônus. E é exatamente isso que a Novibet preparou. Odds turbinadas em 40% para os clássicos paulistas da rodada. Tem Santos versus Corinthians e o Palmeiras enfrenta o São Paulo. Porque quando o jogo é grande, a promoção também tem que ser. É mais emoção, mais possibilidades e ainda mais motivo para entrar com o seu palpite em campo. E olha só, os confrontos no clássico alvinegro. Será que alguém marca 3 gols? E no choque rei, hein? Será que o Vitor Roque deixa o golzinho dele? Dá para montar seu palpite do seu jeito. Pensar no jogo, pensar nos protagonistas e curtir cada lance com ainda mais emoção. E tudo isso com as vantagens que só a Novibet tem. Pagamento antecipado, super odds, criador de apostas turbinado. Tudo numa plataforma segura, fácil de usar e rápida. Então, aproveita! São super clássicos paulistas da Novibet com super bônus de 40%. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou acessar novibet.bet.br e conferir todos os detalhes. O palpite é seu, a emoção também. Quer novidade? Vai de Novibet. Aposte com responsabilidade, porque se não for divertido, não é responsável. Jogo para maiores de 18 anos.
Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Aí bate o pé, faça assim como eu. Pois é, Cicinha, é melhor pensar no clássico contra o Palmeiras, esquecer desse jogo, porque em casa, após 13 anos, a Portuguesa voltou a vencer o São Paulo por 3-2. E o tricolor paulista lamenta o resultado e a crise em geral. Fui à festa de Vinhais. De volta ao time titular do São Paulo, depois de 9 meses, Caleri tinha tudo para ser o grande nome da noite no Morumbi. A primeira chance ele deixou passar. Mas não demorou para se redimir com a torcida tricolor. Um chutaço na saída do goleiro para marcar o primeiro dele desde março. E de cabeça veio o segundo. Um gol que encerrou o jejum de mais de 2 anos sem marcar 2 vezes na mesma partida. A zaga da Lusa estava parada, Caleri de novo. Tá de volta oficialmente. Para mim, os 2 gols hoje foi fundamental porque, como você falou, faz muito tempo que não fazia muito tempo que não fazia 2. O tempo vai decidir se eu posso voltar a ser o Caleri que já fui alguma vez. Pra noite ficar perfeita, só faltou combinar com a Portuguesa, que quebrou o jejum de mais de 12 anos sem vencer o tricolor. Com destaque pro René, que foi eleito o melhor em campo com 2 gols marcados, mesmo sendo expulso no finalzinho da partida. Essa camisa aqui é grande, esse time aqui é grande. Fazia tempo que a gente não ganhava um clássico. Muito feliz por ter ajudado a minha equipe. Esse grupo aqui tá de parabéns, todo mundo se dedicou. E vamos comemorar agora, trabalhar, próximo jogo, a gente ganhar de novo. Mas quem roubou a cena por aqui mais uma vez foi Júlio Casares. Afastado da presidência desde sexta-feira, ele anunciou renúncia ao cargo apenas 2 horas antes da bola rolar e voltou a ser um dos principais assuntos nos bastidores do Morumbi. Eu vi tudo que está acontecendo fora, ou da polícia, ou tudo que a gente vê nas redes sociais, é normal. É sempre bom, né? Uma mudança de ar e assim sempre vem as pessoas renovadas em querer mostrar serviço e acho que isso é bom para todo mundo, para os jogadores e para o clube também. No anúncio, Casares afirma estar renunciando a um ambiente de conspirações, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassam os limites democráticos. Segundo o ex-presidente, a decisão foi tomada para preservar a própria saúde e para proteger a família de ataques e ameaças. Júlio reiterou ainda que a renúncia não representa confissão, reconhecimento de culpa ou validação das acusações feitas contra ele. E em meio a tantas turbulências, o elenco tricolor vem tentando se blindar do noticiário. Às vezes ficava sabendo de coisas mais pelas redes sociais do que ali dentro. Ali dentro não chega essa informação pra gente. Então é uma coisa que dá pra você focar só em trabalhar. E quem vai ter trabalho agora é Arrim Assis Júnior, novo presidente do São Paulo com mandato até o fim deste ano. Como primeiro ato após a renúncia de Casares, ele definiu em comum acordo a saída do superintendente-geral Márcio Carlo Magno, que só fica no clube até o fim de janeiro. Ele era um dos principais elos entre a antiga direção e o elenco tricolor, que só ficou sabendo dessa notícia depois da derrota. Não sabia isso, mas é momentos de cambios. A gente tem que, dentro de toda a turbulência que está acontecendo nos últimos dias, tem que se dedicar a jogar, treinar e ganhar. E que o clube dê um passo para frente e tente arrumar todas as situações que hoje em dia estão hirindo ao São Paulo. Estou muito preocupada, vai começar o debate. Muita tristeza numa única semana aqui no programa. Praticamente voltando de férias e encontrando meus amiguinhos preocupados, tristes, cabisbaixos. Ontem, por exemplo, Edu Dracena estava afogado na mágoa do 4-0. Hoje, Ronaldão está preocupado com o Santos e com o Flamengo. Que coisa, Ronald. Você vê, é Supercopa, né? É. O campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Quem queria? Os melhores do Brasil no ano passado. Então, imagina só que preocupação gostosa, bebê. Vai nessa no desvio de foco. Agora, preocupação, eu tenho certeza, está pairando na cabeça de Marco Aurélio Cunha. Não há dúvidas. Ontem, o Casares renunciou ao cargo de presidente são paulino. Depois, a Portuguesa
acabou com a aspiração do São Paulo em campo, em seu estádio. Doutor, quando a fase vai melhorar? Será contra o Palmeiras no final de semana? Boa tarde. Ele foi o primeiro Boa a entrar tarde, ontem lá Renata. porque ele passou por debaixo da catraca, porque a catraca parou todo mundo. Até a catraca travou ontem no São Paulo, né? Não sei por quê. Mas não tem como um dia depois do outro, né? A gente fica falando do Edu, dos 4-0, aí vem a Portuguesa e faz o que fez com o São Paulo. Então, olhar pelo lado bom. Tem lado bom. Claro que tem. 2 gols do Caleri, outros os fatos extra-campo acontecendo. Agora Então, perder é bom agora. É um caminho que a gente vai seguir, que vai apagar esse mau momento. Doutor, o senhor Perder, conseguiu dar um pingo? Como é que é aquela história? Ele Passar deu o um pano. pingo em... Não, eu olho o lado bom. Nem sei. A volta do Caleri, pingo 2 em lota golaços, perdeu um, é verdade. Mas eu acho que o Deu São Paulo nó precisa em melhorar. pingo d'água. O senhor deu nó em pingo d'água onde tava chovendo ontem lá, hein? Peraí, mas a pior situação é porque ele é fofinho, querido, ele é educado, é um menino formado no condomínio, Mimado, né? mimado. É por vocês aqui no programa. Ai, então eu não gosto que João Pedro sofra. Eu não gosto. São Paulo, para de maltratar o nosso Sgarbi. Isso não é justo. Sgarbi. Portuguesa, e a Portuguesa foi bem, a Lusa. Foi bem, tudo bem, Rê? Beijo pra vocês, amiguinhos. Não, quando eu falo que eu falei aqui, muita gente me tratou como doido, hein? Que eu falei aqui que a chance de São Paulo cair no Paulista existia, era real. E a chance é real mesmo. Vai porque descer? Agora, Palmeiras fora, Essa Santos. música eu não Essa tenho música aí é boas do Inter. lembranças. Não, é Santos em casa, só que entra um jogo contra o Flamengo e o próprio Santos no Brasileiro. Depois o Primavera, que meteu 3 no Mirassol. E pra fechar a ponte, pode estar na vida ou morte lá no Moisés Lucarelli. Então, assim, a chance existe, é real. Parabéns aos envolvidos. Tá uma vergonha, São Paulo. Não, Sgarbi, aí não é demais. Cicinho, esse assunto rebaixamento não é algo que eu lido muito bem, pelo contrário, não gosto nem de pensar nisso. Mas que coisa, não é um exagero pensar em rebaixamento no Campeonato Paulista? Que afinação! Só você pra dar risada, Cadê? Nós não tem paz, nós não tem paz. Boa tarde a todos. Renata, não é exagero. Não é exagero. Isso daqui é algo que a gente já vem falando de antes, porque toda essa turbulência que está vivendo o São Paulo. E aí você pega também a questão do comportamento dos jogadores, tudo isso. Então, não é um ano legal pro São Paulo, não. Nem começou. Nem começou o ano! Nem começou. Olha, hoje eu tomei Não a começou, mas já tá se lascando. Imagine no meio. Agora que as coisas vão mudar. Hoje eu tomei a iniciativa e tive a atitude de separar João Paulo Capelanes do Dr. Marco Aurélio Cunha, do Sgarbi, deixei ele perto do Capita Edu, não é? Capelanes, você tem profetizado umas coisas aí que eu tô começando a me preocupar, Tem viu? dado certo. Mas eu tô de Você tem camarote dado vendo certo? aqui o Trilcas. E o negócio é o seguinte, gente. Eu quero defender o São Paulo aqui de verdade. Eu vou ser solidário ao São Paulo. Porque o São Não, nós não Paulo... queremos só defesa, Pera, mas eu não. tinha só. O São da Paulo catraca? tem tradição no Paulistão. Concordam comigo ou não? Tem. Sim. A tradição de jogar a segunda divisão do Campeonato verdade. Paulista, como já aconteceu em 90. E deve acontecer no ano que vem também. Então, já comecem a se acostumar. E o meu capitão, Edu Dracena, tem um presentinho aqui pra um dos Trilcas aqui. Não sei pra quem. Não, viu? sério, vamos tem um ver então. presentinho. O que será? Só quero dar a letra, que é sublinhada. Como é bom, Renata! Nada que um dia após o outro e uma rodada no meio. Os caras ficaram me zoando ontem. O Sgarbi foi olha a cara dele de tonto. Ele falou que eu me Cara de tonto dele agora. Presentinho pra ele aqui, ó. Qual? Uma chupetinha pra ele. Falando em presente, ó, falando em presente, calma que tem presente. Só que antes, é sempre um presente contar com a presença dele no jogo aberto. Everton Guimarães, pleno, classificado para a decisão da Copinha. Everton, buenas tardes, muchachos. Tamanho da criança, Não velho. ganha uma com Buenas São Paulo. tardes, muchacha, muy guapa, como Muchas sempre. gracias. Eu avisei, né, antes do jogo, para não falar que é oportunismo e tal, eu avisei sobre o Cruzeiro na Copinha e tal, então para mim nenhuma novidade. Agora, é uma estratégia do programa, do Marcelão e do Charles, e até com a participação sua, Rê, porque você manda na P-reticências toda, de colocar os Trilcas juntos assim nas cadeiras, para o enquadramento da
câmera pegar logo os três, assim, a cara de tristeza e a preocupação. Tá a esculhambação fora de campo e agora a esculhambação tá dentro de campo. Tá todo mundo aqui do meu lado. Tá Ô, Esgabinho, me diz uma coisa. Para. O que aconteceu ontem lá no Morumbi? O que aconteceu no Morumbi ontem, ô Esgabinho? Você tem televisão, você assina na Chuva, sua casa. catraca não funciona. O que tá acontecendo? Irmão, tem o que falar, né? Você tem televisão, você assistiu. Que desânimo. O bicho pegou, meu amigo. O bicho pegou, não foi no vestiário, foi na catraca. Foi. E o presentinho agora. Aí já é demais. Sim, e teremos hoje São Paulo e Portuguesa. São Paulo tem tudo para crescer, tem peças para isso e hoje à noite se espera uma grande apresentação do Tricolor. Da Portuguesa! Não iniciou bem a temporada, mas só que você já vê uma mudança, você já vê uma leveza no comportamento dos jogadores. O São Paulo tem que aproveitar o momento que está vivendo essa limpeza e também onde o Crespo encontrou uma equipe consistente ali dentro de campo. Tem tudo para fazer um grande jogo. Maceió mata o jogo no estádio do Morumbi para a explosão do torcedor da Lusa. Só que esse ataque com velocidade nas pontas, o Luca muito promissor, Ferreirinha, que é um cara importantíssimo, e o Caleri voltando, eu gosto muito desse ataque. E aí, Sgarbi? São Paulo vai meter os 3-0 na Portuguesa. São Paulo vai meter os 3-0 na Portuguesa. Olha, quem será? Quem será? O campeão voltou, hein? Agora já ninguém mais segura o São Paulo. Não é pra tocar a bola atrás! É pra ir pra frente, meu! Que saco! Comigo não tem economia, não. 4-0 São Paulo. 4-0 São Paulo. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. A mulher! Brincadeira tem hora. 2-0 São Paulo, com certeza. 2-0 São Paulo, com certeza. Boa noite. Eu pensei bastante em fazer esse vídeo. Obrigado, boa tarde. Olha que loucura! A Portuguesa já atropelou 3 de uma vez só aqui no programa. O Cicinho, o Sgarbi e o Marco Aurélio Cunha. Sgarbi, de verdade, a fase tá complicada mesmo. Tá difícil dentro e fora de campo. Nada acontece. Tem o clássico contra o Palmeiras, que tomou 4-0. Eita, nós! E aí, Sgarbi? Abra seu coração. Você sabe, Ana Grandal, você sabe que eu não sou um cara imediatista. Não é mesmo? Não, com criador, com crítica, com nada. Só que assim, o Crespo tá longe de ser o principal culpado de São Paulo. A gente sabe disso, né? Uma diretoria que arrebentou o clube, departamento médico, são vários problemas. Só que, Crespo, falta você entender um pouco a realidade do clube hoje. Olha essa chupeta, Fica com a chupeta. Tá chorando aí, pega a chupetinha. Tá chorando aí. Pega a chupetinha, vai. Não, Mas é assim, o São Paulo não tem o luxo, não pode se dar o luxo de inventar esse Campeonato Paulista. E na temporada, no modo geral. Mas o Crespo tirou os zagueiros, tem zagueiros. Não é, Ronaldo, mas colocou 2 zagueiros que nunca tinham jogado juntos, volantes que também não vinham jogando, Pablo Maia, Negruti, assim, mexendo no time inteiro. E o São Paulo não tem o luxo, o São Paulo não tem elenco pra isso. E assim, mas eles jogaram juntos há 10 anos atrás. Eles jogaram juntos há 10 anos atrás. Há 10 anos é verdade, então era entrosado. Só que assim, uma pergunta, há quanto tempo o torcedor não sai do estádio satisfeito com o São Paulo? Uma pergunta sincera, há quanto tempo o São Paulo não joga bola? Faz muito tempo. Então, quando eu falo de rebaixamento, tem muito torcedor, tá sendo sensacionalista, mas você tá exagerando, caos. Não é, gente. O São Paulo hoje não joga mais bola do que os times que vai enfrentar. Só a Ponte Preta, a Primavera que ganhou do Mirassol. Mas o Santos, eu não sei o que esperar. Depois de jogar contra o Flamengo no Morumbi. E sábado. Sábado a tendência é que o Palmeiras ganhe de São Paulo também. É a grande verdade. Então, assim, é uma vergonha. E tem que acordar, cara. Tem que acordar. Tem que falar de uma vergonha até aqui. Mas o São Paulo não fez frente ao Corinthians na casa do mas o Corinthians qualquer jogo faz frente.
Corinthians o qualquer Rafael faz virou o frente. Neuer lá, meu O Ronaldo ficou bravo com o empate depois. Bom, é o seguinte... Agora eu tô bravo com o empate lá, viu, Renato? Você sabe que eu sou apaixonada por uma tabela, principalmente quando eu não participo dessa tabela. Eu sou neutra por aqui. E o Bragantino, pouco falado, badalado e comentado, é o líder do Campeonato Paulista com 10 pontos. Seguido pelo Novo Horizontino e o Palmeiras. Só que eu vou descer até a 12ª posição, porque fora da zona de classificação está o São Paulo, que tem 4 pontos, mas também tem muita gente com 4 pontos aqui, né? Mas o São Paulo perde em casa para a Portuguesa. A Portuguesa sobe na tabela, é a 6ª colocada. Marco Aurélio Cunha, de verdade, o assunto rebaixamento, ele tem espaço hoje? Tem que se preocupar, Renata, mas não tem espaço. Espaço não tem. Agora, olha que interessante a tabela. Quem que tá na frente? Bragantino, Novo Horizontino, o 4º é o São Bernardo, o 5º é o Capivariano. Por que você pulou o Palmeiras? 6º é a Portuguesa. Porque o Palmeiras é óbvio que tinha que estar ali. Agora, olha que interessante. Só tem o Palmeiras das grandes forças, né? Considerando as grandes forças, que tá nessa zona de classificação. E o Corinthians ali na beiradinha. O Coringão tá classificado no lá último também, minuto conseguiu empatar com o São Paulo em casa. Olha lá. Então, esse campeonato, ele mostra que São Paulo, Santos, o próprio Corinthians, os clubes da capital, Guarani tradicional, Botafogo, Ponte Preta, estão mal. E, por outro lado, vem Velo Clube, Noroeste. Tem que falar do Mirassol e do Santos. Fala do Mirassol. O Mirassol está em nono. Então, não é o São Paulo só que está mal. Será Todo que o mundo Paulista está mal. é o Paulistinha? E o Palmeiras também, porque tomar 4-0 está mal também. Que então, isso? Está em terceiro, doutor, com 9 pontos. 4-0. 4-0. Ué, Então, um jogo. Esse campeonato é um campeonato sem lógica. Essa é a verdade. Capelanes, e agora? E agora eu gostaria de fundar um quadro nesse programa. Um quadro? O Charles, Marcelão, Chiari, todo o nosso departamento de produção, departamento artístico. Eu quero aqui uma vinheta, João Paulo Capelanes, o caçador de incoerências. Porque eu acho maravilhoso detectar incoerência. Isso, vai, detectar. O caçador de alimento. O caçador de incoerências. O paladino das incoerências. Paladino das incoerências. Sabe por quê? Porque ano passado, que foi outro dia, eu vi aqui o Trilcas. Porque o São Paulo é favorito para Libertadores. Foi. Eu não. É São verdade. Foi sim. Libertadores. São Paulo, o campeão voltou, o soberano. Tudo bem. Aí passa o ano, beleza, né? São Paulo mudando de treinador, um caos dentro de campo, fora dele, beleza. Aí ontem, aqui no programa, o João Pedro Sgarbi, ele enche esse peitão de pombo para falar o seguinte: o Crespo tem que usar a molecada. O São Paulo tem bons valores à sua base. Aí o São Paulo toma uma taca ontem de 3 no Morumbi para 25 mil torcedores, jogando absolutamente nada, e ele reclama do elenco. Sendo que ele pediu ontem, o Crespo fez. Deu rodagem em sequência pra molecada. Base, pra quem? Então, quando pede pra molecada jogar, é legal. Mas quando joga e não ganha, ele é o primeiro a bater. Então isso é uma gigantesca incoerência da parte dele. E se perder a copinha hoje, como é que faz? não Aí problema. é a crise. Aí é crise. Ui, calma, vamos com calma. Melhor é fazer um intervalo, hora de uma água, um chazinho, tem recadinho antes e na sequência, mais hidratados. Vamos ao YouTube. Eu gostaria de falar com o meu irmão Manuel. Manuel! O Ronaldo engoliu um sapo, velho. Manuel, o que aconteceu, Manuel? Você passou no reconhecimento facial, Manuel? Eu tentei, José, não consegui, José. O que aconteceu? O pãozinho já está pronto aí? Eu sou o Joaquim, você que é Manuel. Você eu sou o Manuel, então Manuel já está pronto o pãozinho? Não, você é o Manuel, eu sou o Joaquim. Acabei de fazer o cacetinho para o Esgarbinho. Avise o Esgarbinho que o cacetinho já está pronto. Quantos cacetinhos estão prontos aí, Manuel? Tem 3 cacetinhos. Tem 3 cacetinhos, um para cada um. Os meninos já estão salivando. E o sonho também, avisa aí, o Edu, que o sonho está pronto também. O Ronaldo engoliu uma andorinha, velho. Joaquim, tem alguma coisinha aí pra mim? Joaquim, pra você, menino, o sonho não acabou pra você. E os tremosos? O sonho pra ir pra Série B não acabou. Não, eu não quero ir pra Série B, isso não é meu sonho. Vou fazer um pesadelo. Fazer as anotações aqui, que essa menina quer ter um zagueiro bom, um zagueiro Félix Torres, tem um Kaká também que está louco. Kaká não, Kaká eu não quero. Estamos loucos pra entregar. Ei, Manel, entrega o Kaká pra essa menina, Manel. Entrega sim, Manuel, entrega sim, Joaquim, entrega, Joaquim. Leva lá, Manel, e pro doutor leva um pé de moleque. Voltamos, sai. Voltamos com o Jogo Aberto aqui na Band e já Caleri fala aqui no programa. Caleri fez 2 gols, perdeu 1 e pediu desculpas.
primero que nada, pedir disculpas al torcedor que vino hoy. La verdad es que no é por excusa, porque eu sou o primeiro que errei o gol e eu tenho que me cobrar. Eu sempre falo o mesmo, voto na minha conta hoje, mas agradecer a todo o torcedor hoje que vinha. A gente está em período de pré-temporada, faz 9 meses que não jogo, eu não tenho ritmo, errei um gol debaixo da trave que eu não posso errar. E eu sou, como sempre falo, o primeiro culpável. Agora, não conheço outro jeito que trabalhar e no estádio do Palmeiras, do Barueri, ganhar. É o único jeito que tem de agradecer hoje a gente que veio até o Morumbi. Everton Guimarães, como você está projetando esse encontro entre dois times que se deram muito mal nessa semana, Palmeiras e São Paulo? Renata, toda vez que eu falo do Palmeiras aqui, mas gera um desconforto. E só fica defendendo o Palmeiras. Mas há possibilidade da gente colocar o São Paulo como favorito para esse clássico? Não. Primeiro que eu acho que será uma tendência no estadual. O São Paulo, as derrapadas do São Paulo, os jogos ruins do São Paulo, porque falta ao São Paulo, eu acho que primeiro falta ao São Paulo tranquilidade para o Crespo trabalhar. Falta ao São Paulo um elenco mais qualificado. E aí, para esse elenco mais qualificado, e a questão da tranquilidade para trabalhar é para conseguir arrancar 100% dos jogadores no dia a dia e depois isso virar para o campo. Não está acontecendo. São Paulo é um time perdidaço em campo, é um nada. Já falei isso no clássico contra o Corinthians, apesar do empate. E o Palmeiras, a derrapada do meio de semana, ela não vai acontecer de novo. Então eu não consigo olhar para esse clássico e dar ao São Paulo, aliás, e não oferecer ao Palmeiras o favoritismo e achar que o Palmeiras vai ganhar do São Paulo. O Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem um trabalho mais estabilizado. O momento durante a semana foi horrível, a derrota foi acachapante, foi constrangedora, mas eu não acredito que o Palmeiras vai repetir aquela postura. Ou seja, nós estamos falando de postura. Bola tem, elenco tem, tranquilidade para trabalhar tem. Do outro lado, não tem nada disso, Renato. Então, não consigo ser otimista com o São Paulo na temporada, nem no estadual. Para mim, o Palmeiras é favorito e deve ganhar o clássico. Edu Dracena, você acompanha o relator Everton Guimarães? Claro que acompanho. Está em crise e chama o São Paulo, entendeu? Eu já falei aqui várias vezes que o Palmeiras, claro, que perdeu de 4-0, uma derrota doída pelo você tá placar. Em crise? Você falou que está em crise, chama o São Paulo. Você está em crise? Perdeu de 4-0. Então você admite que está em crise. 4-0, você perdeu de 4-0, não está, doutor? Tem que ter cobrança. Não, a crise. Não, crise não, tem que ter cobrança. E o próximo jogo é contra quem? Contra o São Paulo. E dentro de casa, em Barueri. Então, acho que o Palmeiras tem que mostrar o porquê e sentir a derrota que aconteceu diante do Novo Horizontino. Então, eu acredito que o Palmeiras vai entrar numa postura totalmente diferente do que foi lá. E a cobrança interna foi muito bem feita aí que eu fiquei sabendo, viu, Renato? Cicinho, eu estou alegre porque se falamos em crise, em problemas, significa que para o clássico vamos ter times titulares, força máxima pelo Palmeiras, força máxima pelo São Paulo. Gente, acabou o caô, não dá pra brincar mais, tem que jogar sério. Então, os dois, o Palmeiras tá melhor na tabela, tá classificado, mas o São Paulo precisa dar uma resposta urgente pra sua torcida. Exatamente, e sabedor disso, o Crespo vai colocar seu melhor time em campo. E essa questão de ter poupado jogadores, o Crespo agiu da maneira correta. Que ele não esperava que o rendimento fosse tão abaixo. O Everton falou que ele não consegue enxergar um resultado diferente. Então troca a lente do óculos, que deve estar suja ou deve ter vencido aí. E o Edu tá querendo criar uma expectativa de desesperado. Então, assim, o São Paulo vai totalmente tranquilo para esse jogo. Sabedor que pode ganhar do Palmeiras lá. Vai tranquilo, perdeu em casa. Totalmente tranquilo. Vai, porque o caos do São Paulo era fora de campo. Agora, eu conversei com o Crespo, conversei com alguns jogadores ali na zona mista, antes da partida. Não, a questão é a seguinte, mas o semblante dos caras é outro. Hoje tem uma leveza. Ninguém esperava realmente esse resultado. Tem uma leveza assim, que o São Paulo tá vivendo. Então aguarde o jogo sábado e a gente conversa na segunda. Você ouviu isso, Manuel? Ele falou que o Lucas, o menino Lucas, tá muito fraquinho. Manuel, faz um caldo verde para o Lucas, vai dar uma engrossadinha pra ver se ele vai. Sgarbi, não deixa os dois, eles estão deitando. Eu admiro a coragem do Cicinho de pensar, respirar e falar uma besteira dessa. Mas quanto Corinthians?
Baixou o vestiário. Tricas em crise, Quando o Corinthians, o discurso dele foi o mesmo. Ele falou assim, você é doido? E aí veio na minha, quase nós ganhamos. Não ganhamos, mas tudo bem. Mas todo mundo dava favoritismo. Uma colocação agora aqui séria. Se você tem um jogo contra a Portuguesa, teoricamente é um adversário teoricamente mais fraco, né? Não é só teoricamente, é mais fraco. Mas vamos ser respeitosos. Claro, tá numa outra divisão. Vamos ser respeitosos. Não é mais certo você garantir o resultado com a equipe titular mais forte e vencer a partida e depois deixar para o Palmeiras a alternativa? Porque os 3 pontos ontem eram fundamentais para o São Paulo se tranquilizar. Aí entra com uma equipe mista, vamos dizer assim. E aí, no segundo tempo, tenta corrigir e colocar os jogadores que possam mudar o jogo. Aí entra em estresse, porque está perdendo, tem um esforço maior, porque está perdendo, e aí vem o Palmeiras depois com a obrigação de vencer. Mas é fácil a gente trazer esse discurso que poderia ter colocado a equipe titular e uma alternativa contra o Palmeiras depois que perde. Não, o planejamento era esse. Se você tem uma equipe que te proporciona, entre aspas, menos dificuldade, como seria a Portuguesa, você coloca uma equipe alternativa. Mas os jogadores do São Paulo tinham a obrigação de ganhar da Portuguesa. Posso deixar tinha uma obrigação. Mas a questão é a seguinte, ninguém contava que o São Paulo ia jogar muito abaixo do que jogou. A Portuguesa que jogou. Agora é fácil o seu discurso. Eu acho que não jogou abaixo, acho que teve falhas individuais. Se tem crise no São Paulo, aqui no programa, imagina no resto, hein? O São Paulo teve falhas defensivas que não pode fazer. Ai, ai, ai. YouTube. Vamos lá, Manuel, Joaquim, turma. Bora. Todo mundo. Agora, eu queria elogiar a partida que fez o René, não só pelos 2 gols, depois foi expulso no final, numa falta no Luciano, mas a Portuguesa não se intimidou. O Maceió foi lá, fez o 3º gol, o São Paulo ainda tentou encrespar a vida, complicar a vida do adversário, não conseguiu. E a gente viu um 3-2 que põe pressão no clássico. Então, Sgarbi, agora não dá pra brincar, é jogar como fez contra o Corinthians, com seriedade, marcando bem, concentrado e não vacilar no final. Retranca. Não, do lado da Lusa, é legal ver um time como a Lusa, que tá em processo de reestruturação, tá voltando a ser gigante, fazer uma partida como fez. Não se intimidou, jogando contra o São Paulo, que é uma equipe de Série A. A torcida da Lusa fez uma festa maravilhosa no estádio, maravilhosa. Então isso é muito legal. Do lado do São Paulo, é mais uma partida melancólica, né? Que o torcedor no estádio é feito de tonto, de trouxa, pra ser muito sincero. Que é isso? Mas é a grande verdade. Calma. É a grande verdade. O torcedor de São Paulo nos últimos anos é isso que acontece. No Morumbi não intimida mais ninguém. Não intimida. O São Paulo é um time que no Morumbi vira isso. Uma partida sem que é uma notícia pra te dar. Quando começar o Brasileiro, o primeiro adversário no Morumbi é o Flamengo. É por isso que eu tô falando pros meus amiguinhos aqui. O São Paulo, a briga do São Paulo no Paulista vai ser até a última rodada, na minha opinião, contra o rebaixamento. Enfrenta o Santos no Morumbi também. Entre um jogo contra o Flamengo e um jogo contra o Santos na Vila. Ou vai largar o Brasileiro logo de cara também com chance de sair. Não, mas rebaixamento aí não é demais. Não é demais. Olha a Ponte Preta e o Botafogo por enquanto. Pode falar, o São Paulo joga meio... O Botafogo ganha hoje e o São Paulo perde no final de semana. Dependendo do Manuel, da combinação de resultados, o São Paulo vai pra zona de rebaixamento. Não é você, ele é Joaquim. O Joaquim e o Manuel, tudo junto. E os caras já estão na Série B da Libertadores, né? Que eles estão na Sul-Americana. Ai, meu Deus do céu. Você conseguiu entrar? Não é o Ronaldo, é o Joaquim. Demorou mais entrar. O Sgarbi demorou pra entrar ontem. Você conseguiu entrar pra ver o jogo e tal? Facial ali deu eu pra todo mundo. Eu falei pra você parar de passar esse trem preto no olho aí. Presos na catraca. É, doutor, como o Ronaldo passa debaixo da catraca sem agachar. Doutor Marco Aurélio Cunha, de verdade, eu acho rebaixamento muito forte. Apesar que rebaixamento é uma palavra que me assombrou no ano de 2025. Muito forte. Eu escapei, mas não gostei de passar por isso. Forte é ter que torcer pro São Paulo nessa fase. Da repercussão, da Ibope, nem sei se tem Ibope ainda. Tem, claro. Falar que o São Paulo pode cair, isso repercute, dá O senhor tá me chamando de sensacionalista? É, coisa de like. De blogueirinho. Isso aí você tá falando que é a rede social. É a rede social, dá like, São Paulo pode cair. O time não vai cair, doutor, fala na cara, velho. Mas em 90 o senhor era diretor e o São Paulo caiu no Paulistão. Não, senhor, nunca caiu. Caiu sim. Essa história... O Raí falou, Quem caiu só o Atlético Paranaense. Caiu sim. Então vamos lá. O São Paulo não vai cair, não se preocupe. O São Paulo vai melhorar. Vai cair. As nuvens negras do Morumbi já
já estão saindo, então calma. Não é assim. Gente, não é mas assim. olha só, vocês estão falando nisso em pleno dia 22 de janeiro. Gente, olha a janela que o São Paulo fez até aqui. São Paulo contratou um goleiro reserva, Carlos Coronel. Dória, zagueiro. E o Danielzinho foi uma boa contratação. Excelente. Essa é a janela de São Paulo. Um time que precisa se reforçar também numa... Pelo amor de Deus, não é exagero falar em rebaixamento. Não é exagero. Mas é que tem muita dívida, tem um presidente que não estava trabalhando, tá se defendendo, que agora renunciou. Não é exagero falar em rebaixamento. Crise do Trio, Cássio. Crise ainda tá vivendo já desde o ano passado. Sim, mas de verdade, é um clássico. Não é vocês, ex-atletas especialmente, não é o jogo que todo jogador espera, se prepara, um clássico, uma rivalidade acima da média? Clássico sempre tem a Ou tem preparação. jogador que em clássico também se esconde? Não, tem leão de treino, que hora que entra no jogo, mas assim, clássico é clássico e vice-versa. Voltamos. A próxima atração aqui no Jogo Aberto será Santos e Corinthians. Para aliviar o sofrimento são paulino, né? Chega também, né? Vila Belmiro é o nosso destino. Vamos todos para lá com o Thiago Fagnani. Continua chovendo. É, um clássico interessante. Alvinegro se encontrando. Corinthians precisa do resultado, Santos também. Quero só ver essa parada. E aí, algum detalhe, alguma coisa diferente, Fagnani, até agora? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Ó, a chuva tá igual, né? Como você pode perceber, a chuva é a mesma, não muda, né? Não muda absolutamente nada. Ó, Gabigol à disposição, relacionado. Garro do lado do Corinthians também está de volta. E uma informação sobre ingressos. Ainda restam ingressos para este clássico. Poucos, hein? Informação quente, o pessoal da comunicação do Santos acabou de informar. Restam ainda poucos ingressos para o clássico desta noite entre Santos e Corinthians. Então, torcedores santistas, né? Clássico com torcida única, claro. Então, torcedores, corram, que ainda dá tempo de adquirir um ingresso para este super clássico do futebol paulista, Santos e Corinthians. Quem leva a melhor, hein? Quem leva a melhor, né? Se o Neymar, não, Neymar ainda não. Neymar só a partir de fevereiro. E o Depay? Não, Depay ainda não. Tá readquirindo a melhor forma física, né? Então tem essas estrelas ainda, início de temporada, que não vão participar. Mas, repito, Gabigol relacionado, Rodrigo Garro relacionado, ou seja, reforços aí importantes para Santos e Corinthians, que precisam embalar neste Campeonato Paulista o quanto antes, hein, Renata? É verdade, a pontuação não é muito confortável. Uma vitória num clássico como esse seria bem bacana para os dois lados. Fagnani, obrigada pelas informações. Sai da chuva agora. O cabelo tá intacto. Impressionante. Muito bem feito. De nylon, né? Agora, Ronaldão, no duelo possível, porque não é confirmado, entre Gabigol e Yuri Alberto, quem leva a melhor? Um tá fora, né? Vai jogar. O Gabigol? Vai. Não viu que ele acabou de falar que tá relacionado? Não, ele falou que está relacionado, assim como o Garro está relacionado. O Garro também está relacionado, menos o Memphis Depay, bebê. O Joaquim já foi embora. Cheiro de peixe E aí, esse não é um bigode, possível duelo? Pode ser, né? No segundo tempo. E aí? Tem o primeiro. Então, primeiro, eu espero que o Corinthians vença esse jogo. Estou louco para dar O Corinthians empatou com o São Paulo no segundo tempo, aos 44 minutos Olha, da aí vou segunda te falar, etapa. que gosto de derrota, hein? Porque a portuguesa amassou os bebidos. Mas assim, é palpite já? Você tá pedindo? Não. Não? Não, é só pra você falar de Gabigol e Yuri. Ah, de Gabigol e Yuri? É. Ah, legal, muito bom. Andorinhas Eu acho que engoliu uma andorinha também. Então, já que você não quer falar sobre isso, Edu Dracena, hoje Edu da é Pena. uma boa oportunidade para o Santos vencer o Corinthians. Você vê com bons olhos a preparação do time do Vojvoda para ganhar o clássico? Renata, o time do Vojvoda ainda não se encaixou ainda, até porque ele faz muita mudança no time, não pega um time titular, de repente, claro, início de Abel não faz temporada, repetir é complicado por causa de tudo isso, mas você tem que ter uma espinha dorsal. Você tem que ter aqueles caras que você pode contar espinha e do de repente peixe. mudar algumas outras Dorsal, peças. meu Deus. E principalmente usando os meninos da Vila. Coloca o JP Chamão, coloca o Robinho Júnior pra jogar, coloca o pessoal ali. A senha foi dada, palpites no jogo aberto. Santos e Corinthians. Marco Aurélio Cunha. Eu acho que 1-0 Santos. Doutor, só João Pedro Sgarbi. Fechado com o Peixão, hein? 2-1 Peixão. Cicinho.
4-1 Santos. Não acerta um João também. Paulo Capelanes. A semana da madeira. Palmeiras toma madeirada, São Paulo também. Hoje é vez do Corinthians. 3-1 pro Santos. Eu vou de 0-0. É econômico. Eu vou assistir esse E jogo. eu pra ainda ver me isso aí. surpreendo. Você tá de brincadeira com nós. Edu Dracena. O Santos não perde esse jogo nunca. 2-0 pro Peixão. Edu da Pena. 2-0. Ronaldão, você vai finalizar os nossos palpites. Eu espero que com consciência, com uma análise racional e equilibrada. Yuri Alberto. 3 do Yuri Alberto hoje. 3, que tá Lei do devendo. ex e tripla. Lei do ex, contra o Inter fez 5 pra valer 3, hoje é 3, Yuri Alberto! E amanhã vamos conferir tudo isso. Você sabe, aqui tem esse checkmate depois, não é? É o seguinte, nós estamos ficando por aqui. Um excelente almoço pra todo mundo. Fernando Fernandes chega com os donos da bola. Até amanhã. Um beijo, Brasil. Joaquim, o cacetista pra cá.